tarde, mais uma segunda-feira, final do dia, com casa cheia. Para quem não faz parte do nosso peer-to-peer de pessoas, esse é um grupo que tem 90 pessoas, todas membros de comitê de pessoas, não necessariamente ex-executivas ou executivas de RH. Ele foi criado justamente para trocar experiências entre as pessoas que atuam nesses comitês. Então, a nossa perspectiva é sempre uma perspectiva de governança, de assessoramento ao conselho, e eu sempre bato nessa tecla para que a gente não caia na discussão com viés de gestão. A nossa viés aqui é um viés de governança. Esse tema de hoje, quem está no grupo sabe disso, é o tema que me motivou a criar esse grupo. Eu estava atuando em comitê de pessoas, sem ter atuado em RH, e começamos a ter milhares de discussões sobre remuneração variável. E aí eu ligo para a Cláudia Elisa. Cláudia, com uma experiência super grande, conversamos bastante sobre o tema, foi uma conversa super rica. E eu falei, a gente precisa ter mais conversa sobre vários temas dos comitês de pessoa. E eu pensei em criar, e foi um sucesso esse peer-to-peer, antes até de ser oficializado pelo WCD, já tinha 50 pessoas trocando. O nível das pessoas que está no grupo é muito bom nessa perspectiva, porque todo mundo que está no WCD é muito bom. Mas sobre essa perspectiva de pessoas, né? E eu estou super feliz que os eventos têm sido um sucesso, sempre. Hoje a gente vai, então, falar sobre remuneração variável, governança e geração de valor. E eu, daqui a pouco, vou apresentar os nossos panelistas, mas antes de apresentar, eu queria falar duas coisas. Hoje a gente está aqui sendo recebida pela Exame Sampo, que se ofereceu para nos receber aqui carinhosamente. Sempre. Eu sempre tentei, gente. Casas abertas para o WCD, né? Mas eu queria, como coordenadora do grupo, dizer que a gente está super aberto, que quem tiver disponibilidade, vontade, tiver numa organização que queira receber o grupo, a gente só faz presencial quando alguém tem essa gentileza. Então, o último encontro a gente fez na Casa Guararapes, onde eu sou conselheira, mas não dá para eu ficar abusando, né, dos meus conselhos. Então, quando vocês quiserem, vai ser um prazer. Então, agora eu vou convidar a Camila para falar rapidamente da Sampose, e aí, na sequência, eu chamo os nossos panelistas, ok? Bom, boa tarde a todas essas mulheres maravilhosas, diversas das minhas alunas aqui, muito bom ver as caras. Eu gosto muito dessa participação do Comitê de Pessoas, porque quando a gente fala de educação, é muito estratégico para a gente entender as discussões que estão acontecendo num nível tão estratégico, né? Então, acho que esse grupo, Cecília, traz muitos insights, assim, para o meu dia a dia, de a gente pensar o que é o futuro de educação, o futuro do trabalho. Então, acho que é muito bom recebê-los aqui. A casa está sempre aberta, agora a gente tem várias casas, né? Eu vou contar, a gente está num momento super especial, né? Há 3 meses atrás, a gente anunciou a aquisição pela Exame, o Grupo Exame, que é um grupo de mídia enorme, já tinha uma estratégia de educação bacana. Eu pedi para a Marina tocar o vídeo aqui da transação, porque ele explica em 1 minuto e meio o racional, vocês conhecerem um pouquinho, e aí eu vou falar só um pouquinho do que a gente está vendo aí, 3 minutinhos sobre futuro. Estamos aqui para anunciar um marco na educação executiva do Brasil. A Sampo, uma das melhores escolas de negócio do mundo, agora faz parte da Exame, a maior plataforma de negócios do Brasil. Unimos 2 marcas de peso, que juntas formam o maior e mais relevante hub de aprendizado contínuo em negócios para todo o país. Com o alcance da Exame, a Sampo ganha força para oferecer os mais de 400 cursos do seu portfólio para os mais de 20 milhões de brasileiros que acessam a Exame todos os meses. Com a altíssima qualidade de ensino da Sampo, a Exame vai formar profissionais ainda mais relevantes, prontos para um mercado de trabalho cada dia mais desafiador. O uso de inteligência artificial e da ciência de dados para extrair melhores resultados dessa equação também ganha força, com a já premiada experiência da Sampo no assunto. Chega o Exame com o desafio de liderar esse projeto de grande valor para a educação do Brasil. Os cursos da Sampo e da Exame, que você já conhece, se mantêm os mesmos, atuando de maneira complementar. Nossas metas são ousadas. Vamos transformar a Exame na maior escola de educação executiva do Brasil, liderando os programas de MBA e graduação,
além da construção da mais relevante comunidade de executivos C-Level atuante no mercado. Nossa vocação, juntos, é excelência em informar e formar líderes, em um ecossistema de múltiplos formatos, online, presencial ou híbrido, e para profissionais em diferentes momentos da carreira, do estagiário ao presidente do conselho. Contamos com você nessa jornada. Bom, do vídeo porque ele resume a transação com o nosso racional, né? Acho que é super legal falar que nós, como executivos e sócios da Sampo, estamos super dentro desse projeto. Agora eu estou atuando como CSO de programas in company e de programas, todos os programas voltados para C-Level, né? Temos aqui alunas do ABPW, do SER, do curso de SG, do curso de Inteligência Artificial, né? Então, eu estou atuando com esse olhar. O Securato vira CEO da Exame Educação, que é a empresa que juntou tudo isso. Então, queria contar essa novidade. A gente está muito feliz, muitos desafios. Contem com a gente. E eu queria só falar, só para colocar lá, porque eu sou um chapéu sempre vendedora, gente. CSO é Chief Sales Officer, tá? Então, tem uma missão que vocês saibam que dentro da estrutura de execução, a gente tem uma área de programas in company que podem todas as empresas no qual vocês são conselheiras podem acessar, desde plataforma, solução customizada, programa para C-Level. A gente está fazendo muito letramento digital para conselho, letramento digital para diretoria. A gente está falando muito de programas de liderança que não são os mais tradicionais, mas que a gente está vendo um gap enorme numa liderança nova, que foi promovida nesses últimos anos, mas que não está preparada aqui. Então, a gente está ao dispor de todos vocês, dos conselhos e dos comitês, para trazer soluções customizadíssimas, tá? Então, contem comigo. Se vocês quiserem, me liguem. E eu só queria fazer uma última chamada. A gente está com o Léo Branco aqui, que é editor de carreira da Exame. Ele vai acompanhar o evento. E a gente lançou esse ano a segunda edição do prêmio Melhores em Gestão de Pessoas, que premia as melhores empresas em gestão de pessoas. Eu vou mandar no grupo, eu esqueci de te falar disso, tá? Cecília não fica brava comigo, mas senão o Léo ia ficar bravo comigo. Que vocês incentivem as empresas onde vocês fazem parte dos comitês. Fora exame disso, tá bom? Obrigada. Prêmio gratuito. O curso in company não é. Obrigada e conte comigo, Cecília. Se quiser fazer todos aqui, podemos fazer na JK. Como o BTG é sócio, podemos fazer no BTG Advisors, que é super legal, ali na frente do MIS, tá bom? Conte comigo. Tô com aqui. Total. Bem, gente, agora eu vou chamar os nossos panelistas. Alguns deles quase que dispensam apresentações, mas eu vou começar, para não ser injusto com ninguém, por ordem alfabética, né? Então, eu queria chamar a Ana Lúcia Caltaviano para juntar a mim no palco. Ana Lúcia, para quem não conhece, hoje ela é vice-presidente de RH da Votorantim. Cláudia também já trabalhou, conselheira da Mills, dentre outras empresas, atua no Pátria, no Positivo, na Hidrovias, na GE, algumas dessas empresas como conselheira, algumas como executiva, né? Hoje ela está aqui no papel de conselheira, moderadora desse painel. Bem, a Cláudia Elisa, que eu conheço há pouco tempo, só há 37 anos, Cláudia Elisa tem uma carreira, enfim, incrível, né? Eu trabalhei com ela na Ambev, mas a conheço antes da Ambev, desde a faculdade, mas trabalhou também no Grupo Pão de Açúcar, FINAC, Votorantim, Arezzo, TOTUS, Tupi, Grupo Cassol, e atualmente está na Camil, conselheira, CPFL, Smart Fit, Beneficência Portuguesa. Tá, poucos lugares. Bem, Cláudia também já foi conselheira do IBGC, é uma missionária da boa governança. E eu queria convidar agora o Fernando. O Fernando, antes de tudo, ele é o vice-chair do WCD, do nosso board. Então, ele está aqui representando também o WCD. Fernando é uma pessoa icônica no mercado
headhunting. E há 3 anos atrás ele abriu a própria empresa, ele trabalhava para uma multinacional que está balançando o mercado, vamos dizer assim. Foi reconhecido como uma das empresas mais bem-sucedidas nesse segmento. Então, Fernando, queria muito te agradecer por estar aqui hoje. Então, ele vai falar bastante sobre essa perspectiva aí, da discussão, inclusive, de remuneração variável, sobre a perspectiva de quem está contratando. Cláudia tem uma perspectiva super interessante, que ela foi tanto CFO como diretora de RH. Então, ela tem os 2 lados muito fortes. Então, por um lado, ela olha todo o lado humano que esse modelo representa, e, por outro, ela está olhando o economics, que tem que parar de pé, o sistema. Então, agora eu vou passar para a Ana Lúcia para ela moderar. Super obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Obrigada, Cecília. Obrigada a todas e todos que estão aqui. E pessoal também que está nos escutando online. A gente vai seguir o processo da nossa conversa e eu vou pedir para vocês para guardarem um pouco as perguntas para o final, porque nós desenhamos um flow que pode acontecer de que as perguntas sejam naturalmente respondidas. No final, quem estiver online ou quem estiver aqui, por favor, levanta a mão e vamos conversar bastante, que a gente também vai ter muito tempo para isso. Então, vamos começar lembrando que a Cecília já colocou que o nosso foco aqui é olhar a compensação com olhos de conselho. Então, o que o comitê de pessoas olha, ou pede, ou pergunta? Então, Fernando e Cláudia, vamos começar. Com base na experiência de vocês, o que vocês têm visto de tendência e nos pacotes de remuneração e o que os conselhos têm demandado? Então, quando a gente pensa em comitê de pessoas, o que os conselhos têm falado a respeito e as tendências que vocês têm visto? A gente combinou aqui que cada um vai começar uma. Eu trouxe aqui a colinha porque eu falei, pô, tem umas coisas que eu não quero deixar de falar, então eu anotei para a turma. Eu não estou com a colinha que eu não consigo ler. Não é? Mas é uma ótima pergunta para começar, mas primeiro, se me permitir, muito bem, eu queria agradecer a Cecília, né? Sempre a parceria maravilhosa com o IBGC, né? Muito obrigado, Cecília. E a Cláudia Elisa, a Ana Caltabiano, parceiras de tantos anos, né? E parceiras no crime, né? De tanta coisa bacana, né? Então, muito obrigado a todas que estão aqui, né? Acho que a primeira coisa na remuneração variável, que se fala muito, e eu acho que, de fato, tem uma grande evolução nisso, é um alinhamento de interesses, né? Então, claramente, as empresas estão preocupadas em não criar incentivos perversos nos seus executivos, e isso está muito ligado à remuneração. Ao mesmo tempo, né, os programas de remuneração têm procurado ser mais transparentes. Aliás, Ana, nós conversamos bastante sobre esse tema ao longo dos anos, né, sobre a importância da transparência nos programas de remuneração. Mas as empresas, então, buscando esse alinhamento, e a gente está falando aqui dos níveis mais altos das organizações, elas têm aumentado a importância da remuneração de longo prazo, em diversos formatos. Mas na nossa última pesquisa, né, que nós dependemos do formulário de referência, e vai sair os novos formulários, as assembleias são, a maior parte, em abril, então nós teremos a partir de maio, junho, os dados disponíveis, né? Na última pesquisa, já 36% da remuneração total dos executivos, das diretorias, eram em ações. E 32% base, 32% incentivos de curto prazo. Só que isso varia demais de empresa para empresa, né? Aqui, empresas de private equity têm um formato e tendem a ser muito mais agressivas no alinhamento de longo prazo com o investidor, ou seja, o executivo ganha se o investidor ganhar. Empresas que não estão em momentos de transformação, têm uma perspectiva diferente, de mais longo prazo, de crescimento, de ganho de mercado, não devem ter programas tão agressivos, de fato. A nossa recomendação aqui é que seja de acordo com cada empresa, né? E a nossa experiência
é que você coloca uma remuneração muito agressiva por atingimento de resultados, você tem que equilibrar aquilo com o risco que você quer para a empresa, o prazo que você pretende no negócio. Muitas vezes os resultados dependem até muito mais de situações externas, por exemplo, uma empresa de commodities, né? Muito mais específica, muitas vezes, do que do desempenho naquele ano. Por isso que você tem que comprar programas de longo prazo, né? Mas eu acho que tem também um movimento aqui muito positivo, que é a importância maior, e nós vamos falar mais sobre isso, dos comitês de pessoas nas discussões, dos conselhos e dos comitês de pessoas. Mas eu acho que, como mensagem inicial, eu diria isso. Acho que a Cláudia tem mais. Para falar algo de todo mundo, quem me ouve? É assim mesmo, né? Tá ok. Bom, para falar um pouco assim, o que eu vejo de tendência? Primeiro, como a gente está num peer group de pessoas em conselho, eu acho que muitas vezes a gente vai... Acho que a maioria aqui participa de empresa fechada, de grupo familiar, que estão aí, né? Então, Quem está online está sem som. Alguém me ouve? Eu não estou ouvindo nada da Cláudia no online. Isso, também não. Ninguém no online está ouvindo. Faz um tempão que a gente não escuta o que a Cláudia está falando. olá, olá. Me ouvem? Vocês aí no... Agora sim. Agora sim, sim? pode começar de novo. Agora sim. Olá, agora sim? Também me ouve nesse? Escutamos. Também me ouve nesse? Sim, ouvimos. Vocês ouviram o que o Fernando disse antes? Ouviram? Bom, rapidamente, né, para a turma que está online, o que eu falei foi que, embora a gente acabe falando muito de dados de empresa listada, né, a própria menção do Fernando, a pesquisa que a Vila Nova faz, eu acho que a maioria está em conselhos de empresas de capital fechado familiar. Então, eu falei, primeira tendência, eu acho que há uma tendência a escutar mais e querer profissionalizar mais a discussão desse tema em conselhos, né? E falei que um possível argumento para uma empresa de capital fechado aceitar é dizer que você vai fazer o funding do pagamento dessa remuneração variável no delta, no que der a mais do que o resultado planejado para aquele ano. Esse é um argumento. Aí, no ano seguinte, gente, já virou baseline. Vocês entenderam? O difícil é passar o primeiro ano. Depois vai vindo. Então, isso fica a dica, né? Segunda tendência que eu acho, assim, eu acho que vocês viram que em outubro, falando de instrumento de remuneração variável de longo prazo, havia, muito tempo atrás, uma prática baseada em stock options. Os fundos amam, né? Muita empresa, por um mercado acionário que ficou sem compreensão, tudo virou pó. E aí eu vejo que assim houve uma tendência de começar a mudar. Em vez de pagar o formato da remuneração variável em stock option, começaram a fazer o que a gente chama PSU e RSU. Performance Stock Units, Retention Stock Units. Ou seja, você pagar em ações...
Às vezes é restricted, às vezes é retention. Assim, eu já vi o R dos dois. Eu especificamente estou usando o nome retention porque é como se fosse é um objetivo de pagar uma parte da remuneração baseada de longo prazo atrelada à performance. E o outro é pagar se você ficar. É uma forma de você criar uma estratégia e um formato de retenção. Aí vocês vão perguntar, por que a empresa estaria fazendo isso? Porque, na verdade, se não fizer dessa forma, ela vai ter que criar um programa específico para um ou outro que ela tem medo de perder. Eu não sei vocês, mas a minha experiência diz que quando tem um programa, é mais fácil explicar para os executivos. Se for uma escolha individual de fulano ou de Beltrano, é difícil dar essa explicação e eu vejo nem o conselho, nem o CEO querendo passar por esse tipo de explicação. Pelo menos essa é a minha vivência. Então, isso eu tenho visto. Aí a outra coisa que eu tenho visto é uma tendência a diminuir, aí falando das métricas que a gente usa para pagar uma remuneração de curto prazo. Eu tenho visto uma tendência, graças a Deus, a ter uma diminuição do número de metas. No passado, talvez fosse aceitável você falar, são 5 metas corporativas, 5 metas de diretoria, 5 metas individuais. Então, na verdade, você abriu o ano com 15 metas para ir atrás. E eu vejo que isso está simplificando. Pelo menos isso é o que eu vejo, além do que você ter, entrando para dentro dessas metas, algumas relacionadas à parte de sustentabilidade. Então, se eu pudesse falar assim, como primeiras, já que a pergunta foi tendências e o que os conselhos têm demandado, eu iria nessa resposta aí. Muito obrigada, Cláudia, Fernanda. Para começar a aquecer, né, o assunto ele é vasto. Mas vamos lá. Pensando aqui na audiência e no fato de que várias colegas podem estar passando por um comitê de pessoas pela primeira vez ou até se entrevistando, pensando em participar de um comitê de pessoas sem ter o background tradicional de RH, né? Quais são os conselhos que vocês dariam para um novo membro de comitê de pessoas? O que esse novo membro deveria aprender, saber, se informar para poder fazer uma boa contribuição? Dessa vez começo eu, né? Bom, o que fazer é estudar tudo isso que eu estou falando de mecanismos. Por exemplo, se alguém aqui não sabe como calcula um stock option, quanto custa, a forma dela fazer um stock option ser mais caro ou mais barato e isso ajudar ou prejudicar a diluição que uma empresa aprova na sua AGE e consta do material que é informado ao mercado. Eu diria que a gente tem que saber fazer. Quando você é um membro, nem que não seja alguém com formação em RH, turma, mas assim, você entrou como especialista num comitê de pessoas, que é para isso, eu acho que a gente não dá para ser uma pessoa num comitê de pessoas e não ter esse tipo de leitura. O segundo, eu acho que quando a gente fala na parte de pessoas e na parte de remuneração, a gente tem que começar a pergunta no lugar certo. E a pergunta é o seguinte: structure follows strategy. Ou seja, a estrutura ela segue a estratégia. Muitas vezes a gente começa uma discussão sobre remuneração, pacote de remuneração, como que a gente vai estruturar uma política, sem ter clareza do organograma da empresa. Porque muitas vezes é personograma. E muitas vezes a gente começa esse trabalho sabendo que o organograma vai mudar. Eu diria o seguinte: tenham mais clareza qual vai ser o organograma. Organogramas, estruturas organizacionais, sempre vai estar mudando de tempos em tempos. E cada vez que muda, você tem que reavaliar o que é o tamanho da posição, pensando numa metodologia no passado usada pela Rei, agora Korn Ferry, ou Mercer. São metodologias que têm de como você faz a medição do peso de cada cargo e, portanto, como isso se compara com o mercado em termos do que é o somatório de remuneração fixa, mais variável de curto prazo, mais... Sumiu o som de novo. Certo. Dá até medo falar. Muito bem. Tá funcionando? Está funcionando. Agora tá. Acho que foi uma ótima introdução, Cláudia. O que eu diria, para quem está começando o comitê de pessoas, embora uma parte das pessoas aqui presentes já tenham bastante experiência nisso, né?
Primeiro, uma questão de atitude, né? O membro de comitê tem um peso muito importante. Normalmente, os membros de comitê também são membros do conselho, né? Se a pessoa, se a conselheiro, membro do comitê de pessoas, já tem um background de RH, facilita imensamente, porque no comitê de pessoas você não trata somente níveis mais altos da organização. Tem uma discussão aqui sobre a marca empregadora, que é muito importante, como você atrai na base, às vezes fala de empresas, né, com milhares e milhares de pessoas, você passa 90% discutindo sobre a diretoria executiva, por exemplo, mas esquece que tem um turnover de 15%, 20%, que está aí na base. Então, esse conhecimento é muito importante. Tem, de fato, quem já tem uma base mais forte, uma experiência mais forte em RH, fica mais fácil a discussão. Para quem não tem, aprenda mais sobre isso, a questão do aprendizado, do dedicar. Mas a sugestão que eu faria aqui de atitude é ouça bastante, mas tenha a voz. Então, muitas vezes, é um membro inicial de pessoas, e aqui nós estamos numa audiência feminina, né? E todos vocês, a maior parte, conhecem isso. É muito comum que se tenha calar a voz, não por maldade, não, mas é natural do novato, muito mais da novata. Então, tenha a voz, se prepare, e coloque de vista. Tem outras características quando a gente fala de compensação, né, que muitas vezes não são levadas em consideração. Nos pacotes, e eu falo muito isso, bom, Ana e eu tivemos essas discussões até muito recentemente, né? Você discute muito o pacote de entrada ou o pacote daquele momento, você não discute o pacote de saída. É parte integrante da remuneração as regras de saída. E as regras de saída bem feitas protegem a organização e protegem o executivo. Então, discutam a regra de saída e, obviamente, coloquem nessas regras todos os non-competes, non-solicitations, todas as proteções devidas para a empresa. Então, e, de novo, tudo isso está ligado ao tema de remuneração, mas tem aqui um tema de continuidade, de proteção concorrencial. Essa seria algumas recomendações que eu faria inicialmente, né? Eu queria muito ouvir da Ana, né? Porque a Ana aqui vai ter todo um arcabouço, né, de coisas para fazer, né? Eu acho que, bom, primeiro, obrigada, gente. Comitê de pessoas, ele sempre tem, acho que um lado muito bonito, que é você poder puxar a humanidade no negócio, né? E você poder fazer isso no lugar certo, que é o lugar da estratégia. Então, eu acho que uma armadilha é um pouco do que o Fernando comentava, você não levantar alguns pontos de preocupação quando Ou sem som novamente. escutam. Não? Agora sim. Agora sim? Opa. Na mão do Fernando. Bom. Então. Não, então eu estava falando um pouco do assunto, do ponto de como comitê de pessoas, a gente às vezes tem que trazer aquele assunto que é menos popular, aquele assunto que o CEO não vai querer colocar na pauta, que o conselho talvez não esteja pensando, porque não é incomum, né, a pauta do conselho ser tão pesada que os temas de gente vão para o fim se der tempo. Para os temas de gente, então, e essas são as armadilhas, que depois você vai falar, puxa vida, como que a gente não alertou o conselho que aquilo poderia acontecer? Como que a gente não fez essa conversa? Eu me lembrei recentemente, até, Cláudia, você estava comentando, num comitê de pessoas, eu fiz essa recomendação. Eu falei, olha, no plano do ano, na nossa agenda temática, vamos pedir o estudo para ver como está a competitividade da remuneração, ter certeza, né? E assim, parecia que tinha formiga na cadeira, né? Opa, não precisa, aqui está tudo bem, eu não tenho problema de retenção, mas se ninguém está indo embora, para que eu quero fazer isso? E só essa resposta já é a resposta para você falar, pera um pouco, vamos olhar, porque aí tem. E ok se tiver, mas aí a pergunta é,
se tem as pessoas certas estão informadas e estão de acordo, empresa de capital fechado, a empresa de dono, todo mundo sabe, isso aqui a gente só não quer dar muita transparência, está tudo certo. Mas vamos deixar documentadinho, né? Ou, ao contrário, é uma empresa de capital aberto e tudo. Será que está tudo certo mesmo em ter alguns combinados que não estão em lugar nenhum? Então, esse eu acho que é o tipo de coisa que a gente tem que lembrar, porque quando a gente tem que ter voz, essas preocupações, elas podem ser minimizadas e, na verdade, elas podem também ser as melhores contribuições que a gente tem a fazer se a gente trouxer da forma correta. Mas vamos lá, muitas perguntas, né? Agora eu acho que é a vez do Fernando responder primeiro. Fernando, falando um pouco na verdade, do core do assunto, né? Como que um conselho pode garantir que a compensação dos executivos ela está atrelada à geração de valor? Porque, no final das contas, a gente sempre fala, é o mercado, o que o mercado está fazendo, mas o executivo, ele vem, ou a executiva, vem para gerar valor, e se não gerar valor, a vida será curta, né? Então, como que você vê a atuação do conselho sob esse ângulo? Esse não funciona. Vocês estão me ouvindo aí online? Voltando à pergunta, que é como que o conselho garante que a remuneração está de acordo com a geração de valor da empresa. Primeiro, usando métricas claras, definindo também o que é geração de valor. Mas geração de valor, muitas Sem som de novo, pessoal. Teste. Teste. Vocês agora vão sair online? Sim. Acho que não, ninguém fez. Ninguém respondeu. Oi. Não, dá para ouvir. Sim, estamos ouvindo. Bom, então agora abandonamos os microfones, né? Vamos pensar. Perfeito. A sala funciona super bem. Geralmente a gente nem usa bastante da sala. Então, voltando, quer dizer, para garantir esse alinhamento, né, a primeira coisa você tem que definir o que é geração de valor. Então, se uma empresa está criando, por exemplo, uma nova unidade de negócios no exterior, seja uma unidade de investimentos, vai ter que investir aí, pelos próximos anos. Quanto mais investir, maior o prejuízo de curto prazo. Porque você não vai colher os frutos no curto prazo. Mais do que isso, você se preparar para investir significa você ter analistas de investimentos, pessoal para acompanhar, apoio de consultorias de bancos, de outros investidores especializados. Você tem que fazer um investimento maior. Então, nesse caso, a geração de valor é completamente diferente da geração de caixa. Então, você tem que definir o que é que significa geração de valor, né? Você tem que também ter os cuidados de não permitir que a geração esteja, que a remuneração esteja atrelada apenas ao top line, né? Esse é o erro mais comum e continua se fazendo isso. Então, você faz a remuneração, atrela ao top line, tem um grande crescimento. Um exemplo claríssimo disso aqui, né? O Taleb está muito bem disso, no mundo de saúde. Se você quiser gerar resultado de curtíssimo prazo, faça a venda de plano de saúde em hospital. É uma seleção adversa, mas nos primeiros meses tudo é ótimo. Então, não pode ser isso. Você tem que fazer também o valor no tempo. Em bancos, em financiamento, o início, as primeiras prestações, as primeiras parcelas, todo mundo paga. O problema é a partir da terceira, quarta, quinta parcelas, começa a cair. Então, você tem que atrelar, de fato, ao que vai gerar resultado de longo prazo. Tem algumas regras que as empresas podem fazer, né? Também, que é como é que o cara... Essa coisa de você deixar a remuneração, uma parte retida no longo prazo, com regras claríssimas, e aqui, eu estou entendendo que a Cláudia pode falar muito mais sobre clawback, né? Que você tem uma experiência grande com isso, né? Mas você tem regras que você pode colocar, né, para
dizer, olha, o que você recebeu de remuneração, que seria aquela, não faz sentido, porque o que parecia uma grande geração de valor, na verdade, mostrou um grande erro estratégico. Então, tem mecanismos de você fazer isso, mas a remuneração de longo prazo, na verdade, permite que você coloque isso. Inclusive, as regras de saída também estão atreladas a isso. A você permitir aplicar a regra de saída em situações diferentes. Não são só good leaver, bad leaver. Às vezes também você paga uma remuneração extraordinária, porque a empresa cresceu o seu top line 20%, o seu bottom line 15%, só que o mercado cresceu 40% e 30%. Você tem que ter a comparação com o peer group. Você tem que fazer, de alguma forma, um scorecard que reflita isso, reflita o que é, de fato, a geração de valor. Então, começa tudo pela definição do que é a geração de valor e como você atrela a remuneração a isso. Só um último caso. Por vezes, você tem uma empresa que está dando prejuízo. E acontece isso. Às vezes, tem uma reunião desse tipo. O presidente tem lá uma remuneração, estou dizendo presidente como um exemplo, de 100 dracmas por ano. Mas a empresa não está indo bem. Só que a pergunta é, nós precisamos substituir, o mercado está ruim, a taxa de juros disparou, é um setor dramaticamente afetado pelo aumento da taxa de juros, por exemplo. Uma pergunta muitas vezes é, quanto custa substituir esse presidente? Quanto vai custar um presidente com a mesma capacitação? Então, às vezes, você tem que passar um vale onde parece que você está pagando muito com a geração de valor pequena, mas você tem que pensar no custo de oportunidade. Lembrando sempre que em qualquer processo de sucessão ou substituição, o risco de dar errado é muito grande. Não importa quão bem assessorada a empresa esteja, a adaptação é sempre uma incógnita. Então, muitas vezes ser um pouco mais prudente nisso, né? Mas aí que a gente entra em outras discussões de sucessão, etc., que entrariam também na geração de valor. É só o último detalhe que eu vou falar. Você tem um executivo excelente, um diretor financeiro extraordinário, mas não tem nenhum sucessor. Ele é um risco ambulante para a empresa, né? Ele pode estar gerando valor no curto prazo, mas ele é tão... como é que você mensura na geração de valor um prêmio pelo risco daquilo? É como você não exige um retorno maior com risco maior nos investimentos. A mesma coisa aqui. Se é um executivo que não forma a sucessão, isso significa um risco muito maior. Mas eu vou passar para a Cláudia, que tem muito mais para falar sobre o tema. Excelente, gente. Ele começou falando do que é isso mesmo. Criação de valor, o que que é. E eu vejo que, dependendo do momento que a empresa está, em cada ano pode ser uma diferente criação de valor que a gente imagina. Às vezes, num determinado ano, o que a gente quer é a criação de valor de uma expansão. Um outro é a gente tem que gerar caixa. Um outro é eu tenho que dar lucro operacional. O outro é eu quero dar um retorno sobre todos os investimentos de tantos por cento mais do que a taxa Selic, por exemplo. E eu acho que assim, isso é muito importante. Quando ele começou a falar aqui, eu acho que assim, a maior dificuldade é como você consegue colocar tudo isso de uma maneira que alinhe a direção do executivo e que seja simples, né? Então, por exemplo, eu comentei antes que uma das tendências que eu estou vendo é as empresas discutindo performance units, né, e retention units, restricted units. Né? Na performance unit, de um modo geral, o que eu vejo da discussão ocorrer, qual vai ser a métrica ali é não só o que a gente, num período, vamos supor que seja uma remuneração de longo prazo com vesting de 4 anos, é o que foi criado de valor ou que gerou de... Pode ser qualquer métrica, né? Quanto foi o earnings per share, quanto foi o resultado de EBITDA em relação ao crescimento alinhado com a meta, um número que não seja a ver com a meta, mas que seja um percentual mesmo, que eu imagino que em 4 anos o meu negócio tem que crescer de lucro operacional. Esse é 50% do que vai medir o alcance das minhas performance units. A outra metade, se eu for uma empresa de capital aberto, é como está a minha cesta de palha no mercado. Aí começa a complexidade. Mas quem é a cesta de mercado? Já fui de conselho. Era essa a discussão. Ah, não, mas essa empresa ela não é exatamente, porque a gente, na verdade, é uma medium cap, a gente não tem, ou uma small cap, não tem tanta
trade, né, no mercado, e essa X empresa que pode ser comparável conosco, ela é muito tradeada, então ela está mais suscetível, né, à volatilidade. Então, assim, eu acho que o paradoxal é como que a gente consegue trazer isso para ser alguma coisa simples. Segundo comentário que eu faria, o que eu vejo e já passei por conselho onde eu vivi essa experiência. Enfim, foi definido uma determinada remuneração variável, era uma empresa de serviços, uma empresa que foi dando seu resultado, mas de alguma forma o que foi definido para os executivos estava dando para os executivos mais remuneração variável de curto prazo do que lucro para o acionista. E aí, gente, isso é muito difícil, porque quando você principalmente tem o acionista na mesa, que é o dono, ou um acionista relevante, que é uma empresa de capital aberto, mas o cara ajudou a fundar e ainda está no conselho. Não necessariamente é majoritário, mas é um acionista relevante sentado na mesa. É muito difícil essa conversa. Ele não consegue aceitar, estou falando ele porque a maioria das vezes ainda é homem, né? Ele não consegue aceitar que os executivos estão ganhando mais do que ele está tendo de retirada. Então, o que eu vejo que muitas vezes as empresas fazem, existe mais ou menos um rule of thumb, né? uma métrica de mercado do que a grana paga como remuneração variável, sem ser o PLR que vai lá com aquela parte distribuída. Imagina que a gente tem um programa de remuneração variável que a gente remunera os nossos, vamos supor, lideranças, os nossos supervisores, coordenadores, gerentes, diretores e presidentes. A grana que eu gasto com o meu incentivo de curto prazo e com o meu incentivo de longo prazo, anualmente, ele representa quanto do lucro líquido? Ou ele representa quanto do meu EBITDA? E muitas vezes eu já fui de empresa como executiva, em que a gente tinha, a gente olhava lá especificamente, tinha uma métrica, quanto que ia ser o programa de remuneração variável de curto prazo, não entrava no longo prazo. Ele poderia ser até 6% do nosso EBITDA. E já teve ano de dar 8%. Sorry, está escrito na política, cap, volta proporcional, não é todo mundo que ama, está escrito, é a regra, faz parte. Então, assim, esse número 6, eu vejo ser um número praticado, 6% do EBITDA, e o outro número que eu vejo como do lucro líquido é 1,2. Então, assim, só para vocês mais ou menos terem uma dimensão, de novo, isso tudo, gente, é rule of thumb, tem que olhar. Mas, de alguma maneira, quando você tem esses percentuais e você mostra isso na aprovação de uma remuneração dos administradores numa empresa de capital fechado, isso ajuda muito a convencer quando você tem diversos ramos de família sentados na sala. Já vivi essa situação, e enquanto eu não vim com essa solução, mostrando matematicamente o que era, não dava. E aí eu tenho que dizer, gente, o que eu vejo acontecer, a gente tem ainda ocupando nas empresas pessoas sentadas na cadeira de RH que têm dificuldade matemática. E aí, quem chamam para a mesa? O financeiro. Eu já vivi situações do financeiro querer empurrar para uma direção e chamam ele para a porra da reunião do comitê de pessoas, onde várias coisas a priori até sigilosas estão sendo faladas, o financeiro ouve tudo e dá uma opinião ou ele leva algo. Quando eu sei que ele tem uma influência numa direção, eu, como prática, eu viro e falo assim, fulano, eu sei, ou fulana, né, CFO, eu sei que você pensa dessa maneira, confere. Por que você pensa assim? Eu trago o tema para a mesa, porque se a gente não fala, é uma iminência parda influenciando atrás e o RH não vai ter voz. Ele não vai ser ouvido mais do que o CFO. Já vivi isso em N lugares, e isso fechado e capital aberto, e isso é muito complexo. Então, assim, eu diria, se vocês são de um comitê de pessoas, vocês veem que a pessoa na cadeira de RH é uma VP ou um VP que tem mais um lado de humano, né? É muito bom na visão de programas de desenvolvimento, mas não necessariamente de remuneração, traz para junto a pessoa de remuneração ou a pessoa de dados para ela ser o braço que vai fazer as contas, porque senão você não consegue ter esse tema evoluindo. Muito obrigada, gente. Falando um pouquinho do que a gente tem que colocar, Cláudia,
em ser uma voz vamos dizer assim, do bom senso, né, no comitê de pessoas, para evitar esses vieses e tudo. A gente sabe que também, infelizmente, alguns programas de remuneração, eles levaram a comportamentos de risco excessivo, eles às vezes, dependendo da métrica, geram também um resultado que não era aquilo que a gente gostaria, mas eventualmente pode até se prestar à manipulação do resultado. Sim. Pela forma como o incentivo está desenhado, né? Sim. Conta um pouco da tua experiência e o que você sugere quando você percebe que existe esse risco. Bom, de novo, né, gente? O ver que a pessoa toma risco é mais uma consequência do que uma origem. Tem muito a ver, às vezes, com uma consequência da cultura instalada, né? Às vezes, e aí é um mergulho muito mais profundo que vai além do que a gente está falando aqui no dia de hoje de remuneração, né? Existem mecanismos para você tentar evitar risco excessivo. Ele comentou um, que é uma cláusula chamada clawback, não sei se todo mundo já viu. A Sandra mesmo já viveu uma realidade na Vale que tinha uma cláusula de clawback lá também, né? Entrou depois. Entrou depois. Enfim. Ele entrou, na verdade, em dezembro para o CEO, antes de Brumadinho, mas a diretoria toda só depois de Brumadinho. Aconteceu Brumadinho. Então, vocês veem, por acaso é um exemplo de uma empresa, né? Puxei esse exemplo porque eu acho que é um excelente exemplo, porque é um caso né, que todo mundo sabe. Mas existe essa maneira. O que eu costumo fazer como prática? Para mim, a gente não deveria olhar o que é o alcance da remuneração variável de curto prazo, as metas que estão sendo perseguidas, somente no final, quando normalmente a gente leva na pauta do conselho, uma vez ao ano, para o que é a aprovação do bônus pago e no mês anterior, ou no mesmo mês, a aprovação das metas do ano seguinte, né? No comitê de pessoas, quando eu coordeno, normalmente eu coloco que esse tema tem que vir a cada 3 meses. Sabe por quê, gente? Muito estranho se você faz 3 reuniões, ninguém batendo meta, e no último ano todo mundo fecha com overperformance de 150%. Tem algo estranho no reino da Dinamarca, né? Então, eu, por exemplo, já vivi situação disso acontecer. E aí você vai, peraí, gente, a gente até tri passado, a gente não estava batendo meta, me conta o que aconteceu. Aí, eu confesso, o meu background financeiro me ajuda muito, porque, de batata, gente, isso vai acontecer por alguma reversão de provisão, por alguma coisa que você fez, algum mecanismo, algum processo antigo que ganhou e que entrou, e que, assim, aparece no ITR. É dado disclosure ao mercado, mas muitas vezes, no que é o relatório de RI, o press release que a gente lê, não está mencionado lá com todas as letras. Está nas letras miúdas de quem tem curiosidade, o analista de banco que tem curiosidade de ler o ITR, que são raros. Normalmente o cara fica só no press release, né? E quando eu vejo isso e começo a perguntar, e aí tem que perguntar para o financeiro, vir explicar, né, por que houve essa low performance, via de regra o que a gente vê é que tem muita coisa extemporânea. E eu não sei vocês, mas eu acho muito importante quando a gente está num conselho de uma empresa, a gente ter noção do quanto aquela empresa está crescendo na vida real. O que é a vida real? O que eu coloquei de orçamento e o que eu tive no ano anterior de real e o que aconteceu real esse ano. Ano contra ano, tirando tudo de extemporâneo de um lado do outro, o que está acontecendo com o meu resultado? Eu vou te dizer, dá trabalho pra caramba para a área financeira montar um resumo desse. Mas muitas vezes quando você pede isso, é quando você vê que de fato não está sendo criado valor. Você está tendo um negócio que o lucro operacional ou o lucro líquido ele está diminuindo em vez de aumentar. Ou o contrário, você tem uma divulgação de resultado que aparece um lucro líquido, todo mundo está feliz, distribuiu-se dividendos, é uma boa referência, mas na verdade não é o que está acontecendo. Né? Então, eu diria que assim, essas são atenções que eu acho que a gente tem que ter quando a gente está no conselho e também quando a gente está no comitê de pessoas. Tem classificação de impostos, né? Isso é clássico. Pega 5 anos de crédito, vocês sabem, né? Você tem, quando você consegue obter algum tipo de lógica tributária, né? Um parecer de algum, você baixa, você joga no resultado central. Mas normalmente esse é mais disclosed. O que me preocupa é assim, negociei um caso que era perda provável e na verdade a gente negociou com a parte por 1/10 do valor. E aí é uma super reversão,
de uma provisão que estava lá, né? Trabalhista, ou civil, ou societária, ou fiscal. Então, isso eu acho que não sempre... recorrente. Isso é não recorrente, mas ó, até isso, quando o Fernando falou esse negócio das regras, regra de saída é outra coisa, é a regra do jogo. O que está dentro? É tudo dentro ou não? Porque aí, gente, eu confesso, eu prefiro tudo dentro. Eu, Cláudio, se eu puder votar, eu prefiro tudo dentro. Porque senão, toda hora você vai ficar abrindo a caixa de Pandora. E aí, pô, cada hora sai um negócio, é uma perda de tempo e vira realmente uma discussão, que é para ser remuneração, retenção, desenvolvimento, engajamento, vira uma coisa matemática e financeira. Também não acho que seja o objetivo. Se puder falar mais, eu achei excelente. Eu acho que você tocou no ponto principal, inclusive da questão das regras. Então, para não ter um abuso na remuneração, por assim dizer, né? A gente também tem que olhar o outro lado, que você tem que cumprir as regras do jogo. Sim. Então, se você tem um contrato de remuneração que diz que a remuneração é paga com esses parâmetros, no final do ano acontece às vezes, né? Isso é comportamento humano. Vem um pagamento muito maior do que era o esperado, isso acontece, esperava-se que o executivo fosse ganhar 1 milhão de qualquer coisa. E veio o resultado no final do ano, dá 4 milhões de qualquer coisa, é comum, acontece do conselho dizer, não, gente, que é isso? Não, essa posição não vale isso. A minha recomendação clara é cumpra a regra do jogo, seja claro sobre isso. Mas tem outro lado também, que o executivo assina um contrato onde ele vai ter uma remuneração por opções. Chega lá, a ação cai por N motivos. Vira pó. Vira pó e o grosso da remuneração dele foi embora. Ele também negocia. Então, aqui tem que ser sempre uma questão de bom senso. No caso específico de opções, tem um jogo que é muito interessante, fácil de ganhar. Por exemplo, eu não faço nada, absolutamente nada. Em 7 anos, a empresa cresceu 30%, 40%. Eu não fiz nada. É o crescimento por inflação. Então, eu lembro que uma vez, uma determinada empresa do setor financeiro, eu recomendei que o preço de exercício fosse corrigido por inflação. Sim. Apenas por inflação. Foi aprovado. Eu ganhei poucos amigos naquele momento. Mas tinha uma explicação, e eu fui absolutamente claro sobre isso. Era um período de muita incerteza. A inflação a 6% ao ano, em 5 anos, para onde vai o preço, né? Para onde vai o tamanho, para onde vai a ação. Daí, lembrando que na renda variável, você sempre quer um prêmio em relação à renda fixa. Então, não adianta você fazer a conta como se fosse renda fixa. Você tem que pagar um prêmio sobre isso. É certo que em situações como a de hoje, né, que a renda fixa está pagando tanto, não fica tão fácil fazer isso. Mas, então, essa questão de justiça, cumprir contratos, e tem uma coisa do bom senso. O que é o outro lado, que é... Então, estamos numa empresa, né, em que tem a regra de se não atingir um lucro líquido de 15% do faturamento, ninguém recebe bônus. Maravilha, um número qualquer que seja. Só que eu sou da fábrica, os produtos são muito mais qualidade, o número de acidentes cai em 80%, e chega no final, eu não vou receber absolutamente nada de bônus, vou procurar a empresa do lado, que gera uma insatisfação. Então, tem que ter um bom senso, né? Então, aqui ele também, as regras precisam de uma interpretação também do que acontece. Vamos lembrar da Covid, foi ontem, né? Se eu sou presidente de uma empresa de viagens, se deu a Covid, não importa o que eu faça, não vai acontecer nada. Então, tem que ter algumas regras aqui. Mas, Cara, eu posso complementar em cima do que ele falou? Porque, ó, é realmente paradoxal. Porque o que ele está dizendo é o seguinte, gente, tem regra, mas, pô, não vamos ser super inflexível, porque às vezes você tem que considerar e ponderar a pessoa que trabalhou muito e recebeu. Eu já vivi um conselho em que todo ano vinha com alguma explicação de algo que ocorreu pedindo exceção para alguém. E as regras para bater o ICP, e as regras para bater o incentivo de curto prazo, era muito difícil. Então, todo ano vinha essa explicação. Eu falei, gente, parou, minha visão. Vamos revisar a política, tornar os critérios mais fáceis
E aí, vamos fazer contas. Se eu olhar o passado, à luz das novas regras, quanto eu teria pago? Porque isso tem que ser contado para essa massa que recebe a remuneração de curto prazo, para as pessoas entenderem o que elas agora vão ter de, entre aspas, mais facilidade, né? Então, por exemplo, isso é uma coisa que eu acho que é de bom tom, porque exceção todo ano, eu pessoalmente acho que não cabe, né? Agora, o que ele falou do bom senso, sabe aquilo que eu comentei no negócio da tendência, que eu falei o stock option e a dica, né? Pô, tem que saber como é que faz a conta para saber stock option. Por exemplo, um financeiro CFO, que sabe fazer conta, provavelmente ele não vai querer que a opção corrija por inflação. Por quê? Porque uma inflação uma opção cuja regra tem que ela corrige por inflação, ela é uma opção mais cara, ou seja, ela é mais difícil de acontecer. Então, na verdade, você tem que chegar e você tem que dar um número de opções para o executivo maior. A mesma coisa, você tem uma opção que ela vence em 7 anos e uma opção que ela vence em 10 anos. Uma opção que vence em 10 anos, o cara tem mais chance de fazer essa opção virar realidade, porque ele tem mais tempo. Uma opção que vence mais cedo, ela tem menos chance. E aí, isso tudo faz com que você tenha um valor de opção diferente e você distribui mais opções, ou seja, você dilui a empresa para os executivos mais do que de outra forma. Eu já fui de comitê de pessoas onde, nitidamente, quando eu cheguei, quem tinha feito a conta de qual era a regra foi o financeiro. O pobre do RH não sabia nem o que estava falando. E aí, quando eu sentava para conversar, eu falava, mas por que isso foi desenhado assim? Ah, não, a gente achou que assim, não, gente, isso aqui tá fazendo a gente ter muita opção. Para, gente, não quero dar tanta opção assim. Eu estou gastando o que eu aprovei, por exemplo, a gente aprovou na GE desse ano que a gente vai fazer uma diluição de 5% do capital. Aí você é capaz de estar concedendo num único ano algo que já gastou 40%. Não é, gente, o que está ali para ter de diluição. Então, assim, eu acho que essas coisas também têm que ser conversadas como regra, como vai fazer a conta, para ser algo que faça sentido e tenha um tratamento equânime para a empresa e para o executivo. Eu acho que esse é o grande pulo do gato. Equilíbrio, né? Equilíbrio. Bom, para a gente poder abrir para perguntas, vou fazer uma última pergunta aqui para você, Fernando e Cláudia, juntos, né? Que é um pouco mais conceitual, né? Não é incomum a gente ver uma percepção, ou às vezes até a gente escutar, né? Há uma injustiça, imagina um CEO ganhando X e as pobres pessoas ganhando muito menos, o múltiplo do salário do CEO comparado com o do chão de fábrica, esse C-level custa uma fortuna e a empresa nem está indo tão bem. E tem muitas razões para, né? Na experiência de vocês, como que vocês acham que o comitê de pessoas pode ajudar a não colocar gasolina nesse caso, nessa fogueira, se for o caso, ou se for o caso de realmente ser uma fogueira, por onde caminhar para matar o assunto de uma forma mais estruturada e menos emocional? Primeiro, estar em conselho, em comitê, não é concurso de popularidade, né? Sou obrigado a tomar decisões difíceis, né? E aqui tem uma coisa que o que determina o preço é o mercado, né? Acima de tudo, né? É claro que eu acho muito difícil justificar, e eu não estou falando da pessoa, mas estou falando da pessoa, alguém ganhar 100 bilhões de dólares num ano de remuneração, como é um caso conhecido, né? Isso é muito difícil ter uma justificativa para isso, mas na maior parte dos casos tem uma explicação clara, né, que quanto custa ter uma pessoa com aquela capacidade para gerenciar um projeto desse tipo, gerenciar essa complexidade. E aí, essas discussões de remuneração, né, muitas vezes você... o valor, vamos falar da posição do CEO, é relacionado, e aqui a Korn Ferry faz um trabalho excelente de mapeamento, Mercer, Towers, de quanto se paga no mercado para posições similares, né? Mas aqui você tem que olhar, e aqui é um trabalho, nós precisamos fazer com muito mais cuidado,
quem são as pessoas que poderiam ocupar esse cargo. E aí são 5 a 7, 8 pessoas que poderiam ocupar esse cargo e ver quanto custaria a pessoa estar nessa posição. Tem gente aqui que eu não vou falar, não é só a remuneração, né, que inclusive no passado desprezou remunerações muito maiores por uma questão de paixão pela empresa, pelo negócio. Não vou citar a Carla Schmitzberger de forma nenhuma, que está aqui, né? Mas não, tanta gente, né, Carla? A gente conversou muito sobre isso, né? Mas quanto vale a posição, né? Então, se o mercado tem uma discussão muito grande, que é a empresa vai abrir o capital, é justo dar um percentual da ação para aquele grupo de executivos que vão comandar a abertura de capital? Primeiro, isso aumenta ou diminui o valor da empresa? Você dar um percentual de ações, que deve valer muito dinheiro, e ao mesmo tempo garantir que essas pessoas fiquem presas no longo prazo, que isso é muito enganoso, né? Você vê lá que a pessoa ganhou 10 milhões de reais, sei lá, 20 milhões, 50 milhões de reais. Ganhou no papel. Está retido, você comentou sobre os vestings, né? Tem que, naquele momento, vale isso, mas você não pode exercer. Você tem lá um lock-up, sei lá, de 3 anos, 5 anos, e ali é que você vai saber quanto vale isso. Se o mercado valoriza isso aumenta o preço no IPO, está justificado e está dentro de regras do mercado, né? Agora, tem situações, é que tudo na vida, né, que são absolutamente abusivas, para um lado ou para o outro. Mas essa questão da reclamação é muito simples. Tem uma explicação muito simples porque é que as pessoas também reclamam tanto da injustiça na remuneração. Eu vou dizer, Cláudia e eu temos a mesma posição na empresa, somos os mesmos diretores X na empresa. Claro, você recebeu o teu bônus e no final do ano você ganhou $500 mil a mais por um prêmio discricionário. Você fica feliz ou fica triste? Eu vou ficar feliz. Ótimo. Aí você descobriu que eu e a Ana, que somos teus pares, cada um de nós ganhou $2 milhões. A Ana ganhou 5. Você fica triste. Você fica triste. Gente, como isso a felicidade é muito comparativa. E é isso. Vai ter sempre, e tem sempre a sensação de justiça, que não estou feliz. Eu estava, mas eu descobri. Então, primeiro no conselho tem que tomar decisões difíceis, fazer recomendações difíceis, recomendações impopulares, mas esse é o papel do conselheiro, né? E aqui eu quero dizer aqui um depoimento também da minha relação com conselheiras de RH. Normalmente são pessoas muito fortes nessa discussão. Talvez do lado financeiro não saibam um detalhe da formação de preço de opções, como você usa o Black & Scholes, o Model, coisa parecida, mas sabem muito bem quanto que aquelas pessoas valem. Então, a discussão, quando entra a pessoa de RH, que traz as pesquisas de mercado, está acostumada a saber quanto é que vale, quanto custa, e que é quem está na linha de frente ali vendo a sucessão, a reposição, isso normalmente facilita imensamente a discussão, né? Mas é só provavelmente pela experiência, né? Isso que ele falou era o meu ponto. Eu ia falar assim, essa sua pergunta, eu acho que ela tem 2 dimensões de discussão. Existe uma dimensão, gente, que eu acho que é ao lado que, no limite, a gente pode até falar de desigualdade social. Pô, um presidente ganhar o que ganha em relação ao chão de fábrica, é justo? É injusto? Eu não estou falando nesse nível de discussão, porque eu acho que existem vários estudos que mostram que o Brasil, nessa proporção entre o que é o salário do presidente vis-à-vis o salário do cara de chão de fábrica, ele é um dos países que mais tem essa distância. E ela é muito menor se você vai para países nórdicos. É uma questão da realidade. Sendo bem honesta, eu acho bem bacana ver que existe essa não tão grande dispersão. Mas a gente já sabe que o que é necessário para isso. É necessário mais preparo, mais formação, e a gente não ter tanta gente pouco qualificada que vende o seu trabalho por migalha ou por um salário tão baixo, né? Isso é uma coisa muito mais estrutural. Não estou falando desse tipo de discussão. Eu quero ir na direção que você falou o sentimento de injustiça, como é que faz? Para mim só tem uma forma de fazer, é você trazendo pesquisa de mercado. E aí, ao trazer pesquisa de mercado, né, assim, aí você de alguma maneira justifica. Cláudia, mas esse ano houve uma eventualidade
e aquela pessoa ganhou muito. Tudo bem, então é uma eventualidade naquele ano. Agora, se todo ano tem essa eventualidade, aí eu tenho que dizer, conselho, comitê de pessoas não é concurso de popularidade, a pessoa tem que virar e falar assim, ó, deu, gente, não dá. Todo ano é isso, e aí eu acho que temos que rever, talvez, a política. Puxa, mas vai ser uma conversa difícil com o CEO. Vai ser uma conversa difícil com o CEO. Tudo bem, cabe para alguém do conselho ter, se não for o chairperson, alguém do comitê de pessoas, faz parte, gente. E tentar levar essa conversa de uma maneira, digamos assim, polida, né? É o ideal, né? Não é fácil, não estou dizendo que é fácil, mas é necessário. Tem uma experiência, assim, essa época do ano, inclusive, né, que é a época de pagamento, né, essa época é uma época interessante. Eu sempre gosto de perguntar, quando eu estou na cadeira de comitê de pessoas, né, de perguntar para o conselho, como que está o clima? Se o negócio está meio paralisado, todo mundo está brigando para mostrar que fez o número, todo mundo está meio que se esfaqueando para descobrir se o bônus do outro vai ser maior que o seu ou não, já plantando algumas coisas, tem alguma coisa errada na forma como a gente está compensando. Excelente. Quando você fala, não, por que você está perguntando isso? Normal, estamos começando o ano, estamos olhando as metas, né, fazendo o que tem que fazer para o ano rodar, é um excelente sinal. Significa que o que está sendo compensado de uma certa forma não está sob discussão e não está todo o tempo, não, deixa eu renegociar, porque eu tenho que confessar que eu tenho esse viés forte de gostar das coisas organizadas. Eu sou super a favor de um programa, porque nem todo lugar dá para ter programa e eu concordo 100% que os programas não podem ser sagrados. Mas quando você tem um programa, você tem a regra, e aí você discute a exceção. Quando você negocia no 1 a 1, ferrou, que depois nunca mais você sai disso. E normalmente aí a empresa cresce e, não, mas comigo sempre foi negociado diferente. Não, mas o meu tem uma carta de 1823, e aí vai, e não acaba. E elas existem, né? Elas existem, elas circulam. Mas, gente, super obrigada. A gente está aqui com uns 20 minutos para fazer perguntas. Eu gostaria de agradecer demais a experiência da Cláudia e do Fernando, foi bem bacana. E agora eu queria abrir tanto para quem está nos escutando e nos vendo aqui online, como para quem está na plateia, para fazer perguntas. Já temos... Opa! Acho que foi 1, 2, 3, 4. Vamos lá. Eu sou aqui, né? Fernanda aqui, desculpa. Vou fazer duas perguntas. Bom, Bárbara, ouvi vocês. Vou fazer duas perguntinhas bem assertivas. Estão ouvindo? Sim. Falando de geração de valor em dois aspectos. Primeiro, na pergunta inicial, que foi de tendências de temas no comitê de pessoas. Queria ouvir vocês sobre a questão de desenvolvimento, upskilling, que eu acho assim, é um tema que muitas empresas, aliás, a grande maioria está enfrentando. Como que você faz essa oxigenação? A gente, essa semana, a MWeb falou anteontem, não há como conceber líderes que não entendam minimamente de convergências tecnológicas, né? Tecnologia é um driver de futuro para qualquer nível de liderança. Então, tema de desenvolvimento, upskilling, reskilling, em pauta de comitê. E o outro, em geração de valor, uma palavra que não veio ainda no painel, cultura. Então, óbvio que no momento de cada empresa, com um ciclo, você tem temas que devem ser prioridades. Mas quando você fala de temas estruturais, de negócios em transformação, onde, por exemplo, cultura de inovação, como que se insere métricas que mobilizem o modelo mental para não só fazer a linearidade do pensamento anterior ultrapassado, só de métricas financeiras do o quê, mas o how, como mudar isso, alinhando, né, métricas com o resultado que se quer para gerar o valor necessário à perenidade do negócio. Minha resposta é a seguinte, Kika. Cada empresa está num nível de maturidade. O que você está falando do upskilling, reskilling, formação em tecnologia, se você pega o relatório da Gartner agora, 9 tendências da força de trabalho nos próximos anos, tal, está lá isso como uma das variáveis que tem que ser tratada. Mas ainda tem empresa que não está nem madura para isso, ela ainda está começando a aprovar programas de liderança, ou ela está ainda se recuperando da Covid, ou ela está com um nível de endividamento gigante e está cortando tudo que é treinamento, né?
O que eu diria é o seguinte, todos os temas que você falou, que passou por cultura, passou valores, cultura, passou por desenvolvimento, reskilling, upskilling, passa por remuneração, passa por uma visão de técnicas de atração e retenção dos melhores talentos e usando tecnologia, inclusive, para isso, que é uma coisa que eu não vejo também sendo algo tão profundamente discutido nos comitês de pessoas ainda, como também a visão de avaliação, competências, para ter insumos para um processo de avaliação e de sucessão, potencial e sucessão. Tudo isso que eu falei, que eu tenho o hábito de chamar subsistemas de RH, né? Porque no fundo são todas as pautas que deveriam estar numa agenda ano, se você tem uma boa pessoa de gente, né, liderando a empresa, e você tem no conselho alguém com uma formação maior em RH ou um membro especialista no comitê de pessoas, é você organizar a agenda para esses temas virem. Talvez no primeiro momento vai vir muito operacional, que é como é que eu crio o programa para isso fazer acontecer. Daqui a pouco isso vai virando e vai puxando conversas um pouco mais estratégicas, indo na direção do employer branding e por aí vai, entendeu? Como que eu quero me posicionar e me diferenciar no mercado. Mas eu diria que é um processo, e é um processo de maturidade. Tem que começar por algum lugar. Eu, sinceramente, acho que o lugar sempre de começar é pela remuneração. Eu acho que, tecnicamente falando, se eu sou uma pessoa com chapéu de gente. No conselho, não. Eu acho que no conselho é até difícil esse tema descer redondo. Mas se eu estou trabalhando especificamente numa área, essa parte de remuneração ela é a base para tudo. Ela tira da frente os problemas de retenção, ela alinha uma cultura organizacional que você está transformando, porque você vai implantar um determinado programa de remuneração variável. Ela alinha com o futuro, que é muito bom para o acionista, porque você vai implantar um programa de longo prazo, por exemplo. Eu acho que esse é o primeiro trigger. E ali dentro tem várias coisinhas que você pode ir fazendo de trabalho passo a passo. Eu posso só fazer um comentário? Eu acho que essa questão do reskilling, é realmente um ponto fundamental, e esse é um investimento. No primeiro momento, parece que não gera valor, né? Até vou contar uma história rápida. O meu querido sócio, amigo, irmão, Norton Lara, que muitos de vocês conhecem aqui, né? Eu tinha acabado de contratá-lo, né, como sócio, né, há muitos anos, ele foi muito um cliente, né? Era a primeira vez que ele vinha comigo, a gente tinha uma relação fortíssima lá, né? O cliente tinha pedido um projeto, eu fui lá com o Norton, e ele falou, eu quero contratar um Chief Digital Officer para ficar debaixo do CTO, do Chief Technology Officer, né? Para cuidar da tecnologia digital, etc. Explicou. Aí o Norton falou, gente, isso faz uns 16 anos, fácil. Minha sugestão é que vocês façam o contrário. Vocês contratem esse digital para ficar em cima, porque o mundo está caminhando para isso. Não vai ser agora. Hoje em dia, você não pode pensar nessa situação de ter alguém mais tradicional em cima de alguém digital. O outro lado da história é que nós perdemos o projeto, né? Mas ali, de fato, a visão era claríssima. E depois a gente acabou refazendo mais tarde, porque era essa decisão, né? Mas, enfim, mas isso é realmente fundamental. Ali você estava investindo no futuro. E você tem que considerar isso mesmo, né? E a discussão que você trouxe também da cultura. Geração de valor não pode ser uma coisa que vai agredir a cultura da empresa. Você tem toda a razão. A cultura, muitas vezes, acaba sendo o ativo mais forte. E quando você vê, inclusive, a adequação das pessoas a um determinado negócio, a adequação cultural é o fundamental. É onde muitas vezes está errado. Mas o que é que significa, por exemplo, você gerar valor em detrimento da cultura? Na verdade, você está gerando valor de curto prazo e prejudicando o valor no longo prazo. Eu achei duas perguntas excepcionais. Agora, Kika, só comentando, o nosso último encontro foi só sobre cultura. Então, assim, cada encontro a gente escolhe umas temáticas importantes. Então, cultura já até aconteceu. Gente, eu vou puxar a pergunta lá do fundo, depois eu venho aqui para a Cláudia. Estou pensando, eu acho que eu saio dessa conversa até um pouco mais confusa do que eu entrei, né? Porque o que eu estou vendo aqui é que o grau de complexidade nos cálculos, nessas propostas e dessa remuneração está bizarro, né?
Tá quase um curso de evaluation de executivo, né? Eu queria entender um pouquinho o lado, quando dá errado, quando o executivo sai antes do prazo, como as empresas estão enforçando isso, né? Então, como elas estão conseguindo, elas estão entrando no altos executivos, a gente até conversou um pouco, né, Bia e a Carla estão comigo, os altos executivos estão indo contra as empresas, estão processando as empresas, como está a parte mais ugly desse negócio quando não dá certo? Quando dá certo, acho que os objetivos alinhados, a gente falou um pouquinho de ter uma cláusula de saída tão bem definida quanto de entrada, mas eu queria ouvir um pouquinho essas movimentações que a gente ouve no mercado, que são choques, né? Saiu, de repente, um executivo que estava lá há 2 anos, com uma missão enorme, né? Um CEO. Queria ouvir um pouquinho como na parte mais de solução do problema, sabe? Primeiro, quando você contrata um CEO, por exemplo, que é o seu exemplo, no início, todo mundo agrega valor, traz valor, gera valor. Você sempre encontra low-hanging fruits, é normal. Você não consegue avaliar de fato se um CEO é bom ou não. Se não tiver aderência cultural, voltando ao ponto da Kika, você identifica rapidamente. E às vezes é mais difícil consertar isso. Mas você muitas vezes vê um conselho, um controlador entusiasmado com o executivo no curto prazo, porque ele trouxe muita coisa, de novo, normalmente são low-hanging fruits, mas você leva para avaliar um presidente, de fato, uns 3 anos, pelo menos. Então, sobre o lado mais feio disso, tem uma série de brigas sobre isso, né, que não aparecem. Então, aqui, conselheiros e executivos estatutários têm o dever de cumprir regras de sigilo, de cumprir regras de respeito às empresas, no momento que estão e na saída. Então, mas acontecem brigas, e brigas muitas vezes relacionadas, e aqui, Ana, você tocou bem, a Cláudia também, a ausência de regras claras, ou a 3 contratos. O de 1823, que a Ana citou, aí tem um contrato mais novo, e tem um escrito numa folha de papel. Gente, isso acontece. Isso acontece, gente. É a fórmula para dar briga. E a fórmula também para a empresa começar a ser mal falada no mercado. Então, mas isso acontece. Na maior parte dos casos, isso se resolve, eu diria, entre 4 paredes. Eu ia falar isso. Brigas públicas são raras. E às vezes tem até mérito, mas são muito raras. Eu ia falar isso, assim, primeiro, como é que resolve? A solução é ter essas cláusulas muito, muito claras e, de novo, cumprir as cláusulas. Porque o que acontece, que eu vejo que deixa chateada, é, na hora que eu saio, vale a regra. Mas fulano saiu no ano passado e liberaram não sei o que dele. O outro não sei o que, liberaram, nananã. E para mim, não. Então, eu acho que o cumprir a regra é algo importante. Por isso tem que ter a regra. A Ana falou que gosta. Eu acho que facilita a conversa. Eu não vejo executivo saindo e botando a empresa no pau, mas eu vejo ficando puto, fazendo suas contas e voltando para conversar ou com o chefe ou com o conselho para falar, peraí, eu tinha um outro entendimento da cláusula e acho que tem que ser de uma maneira XYZ. Não concordo com isso aqui. E aí se resolve algo no meio do caminho e tudo bem, e vira a paz. Não vejo acontecendo, Mila, de alguém colocar no pau. Sim, isso é só por curiosidade, assim, porque a gente olha muito lá eu sei que é super estratégia confidencial, então a gente nunca vai saber também. Não, e não vê, gente, porque mas como lidar com isso daí, né? Acho que as regras definidas. A pessoa tem medo de botar no pau. Vamos fazer uma tarde aqui de trabalho de finanças para remuneração, né? Eu vou puxar o assunto para a governança, né? A gente sempre tem que lembrar que quando a gente está sentado num conselho, no comitê de pessoas, qual é o risco reputacional da briga? Qual é o risco reputacional para a empresa, para o executivo? Ninguém sai bem quando esse tipo de coisa acontece. Então, a menos que sejam casos exemplares e que foram muito profundamente discutidos, os porquê sim, o porquê não, a negociação é sempre uma boa mediação, uma boa conversa, as 4 paredes funcionam. Cláudia, você tinha uma pergunta. Não, na verdade é uma constatação dessa conversa com um tema que eu acho que a gente falou pouco aqui, que eu acho que é o que o Brasil está passando. Nós estamos passando por um mercado acionário totalmente deprimido, as empresas valendo pó,
as empresas de capital aberto valendo pó, e essas mesmas empresas tendo que revisitar as suas estruturas de compensation, porque nós estamos numa fuga de talentos em qualquer nível da pirâmide, né? Nós não estamos falando só do primeiro nível da pirâmide, não. Nós estamos falando do nível médio e do nível baixo. Hoje essa ausência é importante. Eu vejo os comitês nos que eu participo, à exceção de pouco tempo gasto nos comitês de pessoa, falando de talentos, né? E isso se junta com remuneração, porque a gente pode olhar em momentos difíceis como o Brasil está passando, em exceções, desde que existam políticas, programas, estruturas, jornada disso. Isso diz respeito à gestão também de CEOs, né? Eu queria ouvir de vocês a experiência de vocês nisso. Concordo totalmente. Não só eu vejo que falta se falar de talentos, como também expor os talentos. Então, por exemplo, de novo, onde eu tenho influência de estar no comitê de pessoas, que aí você é mais ativa, toda vez que a gente, pelo menos uma vez ao ano, tem a tal da discussão do que são os potenciais, quem está lá no Ninebox ou qualquer outra ferramenta, eu normalmente deixo indicado, gente, ó, eu acho que a gente tem que fazer um evento, vamos levar essas pessoas no próximo off-site do conselho, para eles conhecerem o conselho. Ou como é que essas pessoas estão sendo expostas dentro da empresa? Essas pessoas estão fazendo algum outro projeto para, de alguma maneira, elas ficarem mais visíveis e circulando e ganhando uma visão mais ampla do negócio. Mas eu concordo com você, eu acho que o nome a nome da gente discutir, isso se perde. Muitas vezes a gente fica olhando a governança, vendo o processo, as estatísticas e tal, mas o que está acontecendo na real? Por exemplo, muita empresa não leva para comitê de pessoas um somatório do que está acontecendo nas entrevistas de saída, principalmente se elas são voluntárias, né, e não forçadas, né? Cabe a gente estar pedindo isso e virar e falar assim, não, eu quero mergulhar, para a gente poder falar um pouco mais do que é o clima, o que está acontecendo. Adorei esse exemplo que você falou, o povo está se matando ou não, para mostrar quem é que bateu a meta e quem não. Realmente, é um sinalzinho se a cultura e se o clima está bom ou não. Eu concordo com a sua visão. Não sei se... Totalmente. Fernando, eu vou te passar uma pergunta que veio aqui do grupo, e é uma pergunta sobre uma opinião, eu acho que você, com a tua experiência de Executive Search, ela cai perfeitamente, né? Qual que é a sua opinião sobre remuneração diferenciada de CEOs quando estão em setores tão diferentes? Por exemplo, um CEO de terceiro setor compara com um CEO de indústria? Então, se você puder elaborar um pouquinho sobre esse tipo de coisa fácil. Coisa fácil. Ainda podia ser pior, podia botar o tempo da Camila de me conte algumas histórias dessas Vai ter sempre, de novo, a gente volta ao que é o mercado, né? A gente pode reclamar do preço do arroz, por exemplo, ou do preço da remuneração do CEO num determinado segmento. Mas os mercados funcionam de forma diferente, né? Oferta e demanda vale, a gente pode não gostar, mas acontece, né? Então, você falou um exemplo muito bacana, que é terceiro setor. E todos nós aqui estamos muito envolvidos com o terceiro setor. Nós temos muito orgulho lá na Vila Norte de recrutar muita gente para o terceiro setor. As pessoas certamente não vão pela remuneração, mas tem toda uma outra discussão. A questão do propósito, a questão do que você está fazendo, de você devolver. É a mesma coisa que um executivo muito capacitado sair um período e trabalhar no governo. Isso. Então, de novo, tem toda uma série de outras recompensas. Mas isso vai continuar acontecendo. A queixa maior é sempre o pessoal do mercado financeiro ganha muito mais. Só que não é o mercado financeiro. Aí você olha dentro do banco, o pessoal do banco de investimento ganha muito mais do que banco de varejo. Então, é sempre isso. Mas, de novo, uma questão de mercado, né? E vai continuar acontecendo. As pessoas se acostumam com isso. Mas, por outro lado, no mundo industrial propriamente dito, você tem normalmente menos volatilidade. Você não tem 0 ou 100. Você fica com uma coisa muito mais previsível normalmente, né? Então, até as suas compensações, né? Tem os ajustes por risco, por volatilidade, etc.
Obrigada. Tinha uma pergunta aqui. Na verdade, é um ponto que a gente falou bastante de remuneração de curto, médio e longo prazo. Eu tenho visto uma tendência de executivos ficarem menos tempo. Essa coisa de pensar no executivo de 5 anos, 6 anos, 10 anos na mesma empresa já não é mais uma realidade, pelo menos pelo que eu tenho percebido dos meus pares e nos últimos anos. Como que vocês têm visto isso sendo discutido? Porque, assim, você pensar no executivo, cara, se eu vou ganhar esse socrático daqui a 8 anos, eu nem vou estar aqui. Eu estou falando da nova geração que está chegando à diretoria, não vai esperar 8 anos para receber uma remuneração. Como que isso está sendo, assim, equilibrado, ou tratado, ou não está? Como que está sendo? Porque eu vejo que isso não vai mudar muito no... Eu vejo que tem empresas com visões diferentes. A maioria das empresas onde eu já atuei no conselho, eu vejo que eles gostam de vesting a cada 3 anos. Mas eu tenho ouvido, por exemplo, pessoas de fundo. Quando tem um fundo presente na sala, normalmente ele quer que seja 4 ou 5 anos, o vesting. E aí, Dani, pode acontecer mesmo da pessoa não estar, por isso a importância da regra de saída. Você quer ver uma outra discussão? Você pode tomar uma decisão de você fazer uma concessão de um LP, que é uma grande tacada no ano 1, valendo por 4 anos. Isso é mais comum quando a empresa, você sabe que vai fazer abertura de capital. E você pode fazer uma concessão de um valor menor a cada ano, e vai empilhando, né? Acho que todo mundo entendeu o que eu falei. São estratégias diferentes e não tem certo ou errado. Agora, o que eu vejo os executivos que saem antes, eles vão perder. Mas, de um modo geral, eu tenho visto que todo mundo de concessão de LP está entre 3 e 4 anos. Quem está bem no alta liderança, porque a gente está falando muito de LP, gente, mas assim, ainda a distribuição de LP é mais para CEOs, VPs e diretores. Eu não comentei, mas eu vejo uma tendência hoje de ter empresas que estão pegando 10% da base de gerentes e você também dá algum LP. Não é todo ano, mas você pode mudar os 10% a cada ano. Né? Hoje, todas as empresas que eu trabalho têm concessão de LP para gerente, por exemplo, uma percentagem. Né? Então, essas pessoas, elas vão estar. Né? Então, e essa perda de remuneração, né, que acontece quando o executivo fica um tempo menor, mas a empresa, quando vai contratar um outro executivo, tem que pagar a remuneração que o executivo está perdendo. Então, esse buyout, essa compensação do unvested compensation, acontece, né? Ótimo ponto, faz parte. E aí eu posso dizer o que acontece? Direto, o executivo muitas vezes não sabe fazer a conta do quanto ele tem que ele vai deixar para trás, principalmente se for sua cópia. Ou, o que é pior, gente, eu já vi executivo que mente, que diz que tem alguma coisa a receber e não tem, não é verdade. E aí precisa quem está montando a proposta ter certeza que a gente está sabendo fazer a conta certa. Eu já vi de tudo na face da terra, gente. Gente, eu vou fazer uma última pergunta, porque a gente está chegando no nosso horário. Eu estou rindo aqui, Cláudia, porque eu acho que a gente pode... Eu tinha uma amiga que ela fala assim, na verdade ela não é mais executiva, mas ela sempre falava assim, a gente precisava escrever um livro sobre as aventuras do RH nos trópicos. E ela sempre falava, vida corporativa nos trópicos. Mas, eu vou te dar a última pergunta e a gente... Na realidade, vocês falaram bastante de média gerência para cima, tá? E o que a gente percebe é que lá embaixo também precisa ter um incentivo, seja na parte industrial para cumprir com aquele bom produto, com o time da produção, tá? Ou seja no varejo, que todos têm uma meta. A gente vai em qualquer loja, todos têm meta, certo? E aí, o que vocês têm visto de fato, de prático, principalmente que tem dado certo ou não, de realmente incentivar esse pessoal do front com o cliente ou do front com a produção? E vocês estão vendo algum acelerador, alguma meta, alguma coisa? Qual é o movimento que está tendo com isso? Sempre teve campanhas de vendas, por exemplo. As campanhas funcionam muito bem, muitas vezes não são nem consideradas nesses programas, né? Que acabam integrando. São pessoas com salário muito baixo, mas que dependem de atingimento de uma meta numa loja, por exemplo, né, para receberem alguma coisa a mais. Os programas de PPR estão cada vez mais disseminados. Isso é uma coisa muito justa. Eu também acho. Ter uma distribuição, e é um ponto muito importante.
o PPR, quem está lá no chão de fábrica tem que participar do sucesso da empresa. Então, tem que se sentir parte, porque que de fato são parte importante, né? Então, eu acho que está se disseminando, está falando se é um valor justo ou injusto, se o PPR está lá só de um salário, por exemplo, de meio salário, quando poderia ser maior ou menor, é outra discussão, mas isso tem se disseminado. Não, eu vejo que tem se disseminado, para ser bem honesta. Normalmente, onde eu vejo empresas que já estão maduras e têm um programa de remuneração de curto prazo e longo prazo, muito difícil não ter algum tipo de programa que remunere coordenador, gerente e que remunere o chão de fábrica com algum alcance que é um salário corrigido pelos alcances de metas daquela fábrica, daquela unidade. E aí, o que você precisa? É ter a disciplina de todo mês ir publicando o resultado. Porque o que eu vejo que ocorre, gente, é que às vezes não tem o business partner do RH lá, a pessoa não atualiza o mural de anúncios, e aí a pessoa de lá da fábrica, que circula na fábrica, não sabe o que está acontecendo, se ela está indo na direção de bater a meta ou não, né? Então, isso é o que eu tenho visto ser uma prática. E aí esse negócio da campanha, isso é interessante, né, gente? De novo, tudo é dinheiro. Uma coisa é quando eu faço uma remuneração para quem está em cima, são poucas pessoas. Qualquer coisa que eu queira fazer embaixo para muita gente, que é a base, é muito dinheiro. E aí, essa questão de entender da legislação, ela é muito relevante, não cabe ao conselho, mas cabe a uma excelente pessoa que ocupa a cadeira de RH. Por exemplo, uma campanha, se ela não for algo recorrente, você consegue dizer na folha de pagamento que ela é uma premiação. Premiação não é sujeita a recolhimento dos encargos trabalhistas, INSS, etc. Se você tem uma remuneração variável, que é um programa escrito, isso vem com toda a carga trabalhista em cima. Stock option. Por que stock option agora voltou a vir à baila? Tinha assumido, porque estava sendo considerado uma verba remuneratória e, portanto, você incidindo na cabeça em todos os encargos trabalhistas. Em outubro do ano passado, houve uma pacificação do tema e agora se entende que é um contrato mercantil. Então, por exemplo, eu estou em empresa que tinha abandonado stock option, tinha implantado performance shares e agora voltou a discutir stock option de novo. As startups, isso foi fundamental, gente. Porque, assim, para startup é fundamental, porque era muito dinheiro. E risco, provavelmente não registrado em balanço como passivo, sinceramente. E eu acho que esse é o ponto. Eu queria fazer um comentário, porque eu acho que um ponto interessante do que você está trazendo, que eu acho que puxando aqui para o comitê de pessoas, quando o CEO traz para o conselho uma proposta que é para atender a base e não só para atender a si próprio e seus diretores, fala muito da cultura e dos princípios desse CEO, dessa CEO. Excelente. Então, esse é um ponto interessante de você observar. Às vezes, ou seja, tem que se fazer os números, é sustentável ou não é, mas é muito bom você ver como pensa aquele corpo diretivo e como eles pensam a base. Porque depois a gente vai falar de sustentabilidade, a gente vai falar com quem? Quando na hora do próprio bolso trabalha diferente ou não. Ou às vezes, assim, Marisa e eu estamos numa empresa que, como conselheiras, que é super legal de ver no comitê de pessoas. Eles falam, olha, vai ter uma economia do programa de stock option, que se a gente mexer, vai sobrar um dinheiro, vamos distribuir para a base? É isso. Vamos fazer de algum jeito? Então, essas são excelentes discussões para o comitê de pessoas. Excelente. Bom, gente, eu